Olá, eu sou Ivan Batista e seja muito bem-vindo ao meu canal Mundo Renovável. No vídeo de hoje, nós iremos tratar sobre um tema muito interessante, que eu sou um apaixonado, que é energia. Vamos ver qual a complexa definição de energia, o que são energias renováveis e não renováveis, qual o conceito de energia elétrica e como que ela se diferencia de potência elétrica? Dúvida essa muito comum entre as pessoas. São essas informações que nós veremos no vídeo de hoje, então vem comigo. O que é energia? Desde o tempo das escolas e na grande maioria dos dicionários ou enciclopédias em que nós pesquisarmos o termo energia, nós iremos ver que haverá a definição, que é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Isto talvez devido ao fato de que energia vem do grego ergos. Ergos significa trabalho. Porém, a definição de energia, ela vai muito além do que apenas a capacidade de produzir trabalho. E eu diria que a capacidade de produzir trabalho, a capacidade de movimentar um corpo, a capacidade de parar um corpo, a capacidade de aquecer um corpo, a capacidade de colocar um corpo em vibração, é apenas um efeito, um resultado da energia. Mas a energia em si é muito mais complexa a sua definição do que apenas a capacidade de produzir trabalho. Eu ousaria em deixar aqui uma definição pessoal sobre energia, que seria a forma como os elétrons se comportam ou se apresentam em determinado momento, gerando um resultado, gerando um trabalho. Isto porque eu me baseio nesse tipo de definição. Adotando a primeira lei da termodinâmica, que diz que energia não pode ser criada e nem destruída, e que toda a quantidade de energia no universo ela permanece constante, o que ocorre, então, na verdade, para que haja diferentes tipos de energia? Um processo chamado transformação. Então, se nós estamos, por exemplo, dentro do nosso quarto e estamos com a luz acesa, naquele momento, uma certa quantidade de energia está se apresentando para nós como energia luminosa. Se o nosso ar-condicionado, por exemplo, ele está ligado, naquela parte, a energia está se mostrando para a gente na forma de frio. Já do lado de fora, existirá uma outra energia se apresentando da forma de calor. Quando nós movimentamos algum objeto, ou até mesmo quando caminhamos, existe um outro tipo de energia que é a de atrito. Quando nós falamos e quando nós ouvimos, a energia está se comportando ali daquela forma como energia sonora. E sempre que a energia ela se comporta de uma forma, ou seja, reduzindo um pouco esse conceito de energia, reduzindo microscopicamente, poderíamos chamar de elétrons. Ou seja, a forma como os elétrons estão se comportando daquela maneira, nós podemos deduzir que anteriormente havia uma outra forma de energia que foi transformada naquela a qual estamos experimentando. Por exemplo, se a luz do meu quarto está acesa, gerando iluminação para todo aquele meu local, eu entendo que a minha residência ela está sendo abastecida pela energia elétrica.
Então, o que está fazendo aquela lâmpada produzir energia luminosa é a energia, uma parte da energia elétrica que está entrando na minha residência, que está sendo transformada em energia luminosa. É desta forma que o universo funciona. É desta forma que as coisas são criadas pelos homens, pelos seres humanos. Os homens aprenderam a transformar energia, fazendo processos, fazendo as coisas acontecerem. Energia mecânica sendo transformada em energia elétrica, também o contrário, energia elétrica sendo transformada em energia mecânica. Retornando, quando temos energia mecânica sendo transformada em energia elétrica, nós somos um gerador elétrico. Quando nós temos energia elétrica sendo transformada em energia mecânica, nós temos um motor. E é justamente desta forma que todas as coisas são criadas no nosso mundo físico, no nosso planeta.
A principal fonte de energia que mantém a vida no planeta é a energia vinda do Sol. É através da energia do Sol que as plantas fazem o seu processo de fotossíntese, permitindo termos o ar que nós respiramos, o oxigênio. É através da energia do Sol que existem os ventos, é através da energia do Sol que possibilita a energia das marés. E, ainda no ponto de energia, o que significa energias renováveis e energias não renováveis? Muitas pessoas irão dizer que energia não renovável é aquela simplesmente que não se renova num determinado período de tempo. Ok. E que energia renovável é aquela que se renova para sempre. E este é um conceito um pouco errado. Ok? Que a energia renovável, ela irá se renovar por um período, por um prazo muito longo. Prazo tão longo este que a nossa geração, por exemplo, com certeza não estará aqui nesse planeta, dependendo de qual fonte nós estejamos a falar. Por exemplo, se nós pegarmos a principal fonte de energia renovável, que é o Sol, ele, segundo dados, irá durar mais 50 milhões de vida. Mas aí é que está a questão. Ele vai acabar. Tudo um dia chega no seu final e é transformado em outro tipo de energia. E o Sol, com o Sol não vai ser diferente. O Sol é uma estrela que já está na metade do seu tempo de vida e ele irá chegar ao seu final. Porém, o prazo com que o Sol ainda pode nos gerar energia, com certeza vai muito além do prazo com que os seres humanos estarão nessa Terra. Mas é importante nós entendermos esse conceito de energia renovável, que ela não é uma energia infinita, mas sim renovável, porque irão existir outros tipos de energia renovável também, mas ela se renova por períodos mais curtos do que o Sol, por exemplo. Porém, hoje, no mundo em que se luta pela sustentabilidade, no mundo em que se luta por boas práticas ambientais para a redução da temperatura do planeta, nós dizemos que energias não renováveis são as energias que as fontes de energia que já estão acabando ou que não irão se renovar mais por um período de tempo sustentável. Então, quando a Revolução Tecnológica, por exemplo, começou no Brasil, lá na sua primeira Revolução Tecnológica, que foi no ano de 1760, com a criação da máquina a vapor, e logo depois veio a Revolução Elétrica, logo depois a Revolução da Tecnologia da Informação, depois a Revolução da Internet, depois, e é que nós estamos vivenciando nesse momento, a Revolução da Inteligência Artificial. A cada revolução dessa é necessário cada vez mais um número maior de energia para sustentar a existência dessas tecnologias. Mas quando ela iniciou, lá no século XVIII, em 1760, na Inglaterra, recorreu-se, como não existia tecnologia naquela época como a de hoje, recorreu-se aos combustíveis fósseis para então gerar energia para as fábricas, para as máquinas a vapor. E esses combustíveis fósseis, o carvão, o xisto, o petróleo, o gás natural, naquela época, vejam, no século XVIII, era sustentável ainda. Até porque a sustentabilidade, ela não tem muito a ver com a poluição do meio ambiente, com a geração de gás carbônico fazendo aumentar o efeito estufa. Não, esse é um problema também dos combustíveis fósseis, desse tipo de fonte de energia. Porém, quando nós falamos de ser sustentável, nós estamos querendo dizer que aquela fonte, ela vai sustentar aquela
tecnologia, aquela necessidade de energia por um longo período. E o que naquela época, o carvão, por exemplo, o gás natural, eram sustentáveis. Primeiro, porque era a única coisa que se conhecia, que existia. Segundo, porque como estava iniciando a sua exploração, isso iria durar por um longo período de tempo, como tem durado. Hoje nós estamos no ano de 2023, no século 21, então se passaram já 300 anos, cerca de 300 anos, e nós ainda não só continuamos a utilizar esse tipo de energia, como somos muito dependentes desse tipo de energia ainda. Do carvão, olha o petróleo, quanto que nós ainda somos dependentes do petróleo, do gás natural, enfim. Porém, nós chegamos a um tempo em que o alarme ele começa a tocar e que os especialistas nos dizem, olha, se vocês usarem essa fonte de energia por mais 50 anos, por mais 100 anos, ela não será mais sustentável, ela não vai conseguir mais abastecer a sua necessidade de consumo. Além, obviamente, do fato, conforme eu falei, delas serem super poluentes. Mas essa é a diferença entre energia não renovável e energia renovável. Então, já no campo das energias renováveis, como a solar, como a eólica, como a biomassa, como a energia das marés e assim por diante, são tipos de energia que nós estamos iniciando o seu processo de tecnologia, de invenção de equipamentos que utilizem essa tecnologia agora, um pouquinho do século passado e agora neste século, e que estas sim irão ainda durar, talvez por todo o tempo de nossa geração como vida, como seres humanos aqui nesse planeta. Também no quesito de energia, eu queria trazer para vocês a diferença entre energia elétrica, o que é energia elétrica, e potência elétrica. Isso porque há uma dúvida muito grande dos clientes quando eles solicitam, por exemplo, uma proposta de energia solar e nós apresentamos para ele uma proposta em termos de potência elétrica e dizemos para ele, o seu gerador é de 10 kW, por exemplo. Esse 10 kW, ele é a potência desse gerador. Já energia elétrica é quando ele consome essa potência num intervalo de tempo. Um exemplo, se você na sua casa possui um chuveiro de 4.600 watts, por exemplo, essa é a potência desse chuveiro. Se você utilizar esse chuveiro por 1 hora por dia, toda a sua família usa ele 1 hora por dia, você terá 4,6 kW ou 4.600 watts vezes 1, ou seja, vezes 1 hora no dia. Então, o teu consumo energético diário para aquele chuveiro será de 4,6 kWh por dia. Se você utilizar nesse mesmo período de tempo durante o mês, você terá no final do mês 4,6 kWh, ou melhor, 4,6 kW vezes 30 horas no mês. Isso é o que você vai pagar na sua conta de energia. 4,6 vezes 30 kWh. Tá bom? Ou seja, é a energia, é a potência que você consumiu no tempo. Tá bom? As formas de energia que existem, que elas se apresentam, são basicamente a energia cinética, que a energia cinética é a energia de movimento. Quanto maior ou quanto mais rápido um corpo se movimenta, maior a sua quantidade de energia cinética. Energia potencial é o potencial de energia que esse corpo tem
para entrar em movimento ou para movimentar algo. Então, quando nós temos energia potencial, nós temos um corpo parado e com potencial de gerar energia. Por exemplo, imaginem uma bola de gude no chão, no nível da superfície. O potencial de energia dela é baixíssimo. Agora, peguemos esta bola e levemos ela para um prédio, por exemplo, o topo de um prédio. Agora, a energia potencial desta bola ela é muito grande, pois se ela cair desse prédio, ela irá entrar em energia cinética, irá adotar energia cinética de movimento com a sua queda. E através dessas duas características da energia, seja ela cinética ou potencial, é que as pessoas, os cientistas, os profissionais constroem todas as coisas. Por exemplo, trazendo para o campo das fontes de energia elétrica, nós temos as hidrelétricas, por exemplo, onde se trabalha, é um exemplo clássico do trabalho da energia potencial, onde nós temos uma quantidade de água represada, parada, a uma determinada altura. E quando se abrem as comportas, essa água irá cair, adquirindo energia cinética e movimentando as pás, as engrenagens de um gerador elétrico, ok? Então esse era o vídeo que eu queria trazer, essa era a informação que eu queria trazer para vocês hoje. Hoje bem curtinho, mas eu prometo que trarei informações bem mais profundas sobre esse campo da energia, porque realmente o assunto merece ser muito mais profundamente tratado. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho da notificação para que outras pessoas possam receber também esse conteúdo. Deixem lá seu comentário se tinha alguma coisa aqui relacionada de energia que vocês não conheciam, se vocês gostaram do assunto, e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Isso é importantíssimo para que este vídeo chegue para muito mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.